Caso surpreendente. Essa garota estava correndo tranquilamente quando Nair pergunta se está tudo bem. E quando ela para, ele repete a pergunta. Ele pergunta o nome dela, mas ela diz que não, pede desculpas e fala que precisa ir. Ele fala que não vai tomar muito tempo dela e que ele gostaria de conhecê-la porque ele é novo na cidade. E como ela diz que ele não faz o tipo dela, ele fala que ele não precisa fazer o tipo dela porque, a princípio, ele só está tentando fazer uma amizade. E em seguida ele tenta pegar o número dela, mas ela simplesmente pede desculpas, então ele deseja um ótimo dia para ela. E agora, quando ela volta, ele fala que é bom vê-la novamente e pergunta o que aconteceu. Ela pergunta se o carro é dele, ele diz que sim e pergunta o que aconteceu. Ela fala que voltou para falar com ele, mas ele fala que ela acabou de dizer que ele não faz o tipo dela. Ela fala que ele faz um pouco o tipo dela, mas ele diz que não foi o que ela fez parecer alguns minutos atrás. Ela fala que ela estava no meio do treino dela e que ela leva a sério. E ele pergunta então por que ela resolveu abrir uma exceção. E sinceramente ela diz porque deu pra ver que ele é bem sucedido. E o Nair finge estar surpreso, mas em seguida fala que pelo menos ela foi sincera. E depois que ela diz o nome pra ele, ele se apresenta e fala que é um prazer conhecê-la. Ele fala que gostou muito das tatuagens dela e pergunta quantas tatuagens ela tem. E ela diz que tem 18 ou 19. Ele pergunta se ela é solteira e ela fala que tá no meio de uma situação. Ele fala que não gosta de estragar o relacionamento de ninguém, mas ela fala que tudo bem. E em seguida ela pede o número dele e ele pergunta por que ela quer o número dele. E como ela diz porque ela quer poder conversar com ele. Ele fala que ela não queria conversar com ele antes de ver o carro e pergunta se isso tem alguma coisa a ver com o carro. E ela diz que um pouco e fala que gosta desse tipo de carro. Bom, e depois disso não demora muito até ele a convidar para entrar no carro. Ela entra no carro e fala que está muito quente, ele fala que já vai ligar o ar. Ele pergunta há quanto tempo ela está nesse relacionamento. Ela fala que provavelmente há cerca de 1 ano e fala que ela está passando por um divórcio. E ele fica surpreso porque ela não fez parecer que era algo tão sério e pergunta por que ela está se divorciando. Ela fala que se casou com 18 anos e ele pergunta com quantos anos ele tinha e ela fala que 24. Ela fala que tentou fazer dar certo, mas que estava fadado desde o começo ao fracasso. Ela conta que desde o começo ele não quis casar com ela e que depois ainda traiu e fala que ele era do exército. O Nair fala que ela era muito nova e que 18 anos é muito nova. Ela diz que como já não estava dando certo, ela foi deixando ele de lado e conversando com outros caras. Ele muda de assunto e pergunta qual o tipo de cara que ela gosta. Ela fala que gosta de um homem bem-sucedido e que saiba o que quer na vida. Ele pergunta se ela quer alguém bem-sucedido porque ele vai poder ter o seu próprio dinheiro ou se também porque ele vai poder ajudá-la a pagar as contas dela. Ela fala que definitivamente ela quer alguém que possa dar um suporte pra ela. Ele fala que sinceramente desde o começo ele está achando que ela é interesseira e que ele não gosta de interesseiras. Ela diz que não é interesseira, mas ele fala que ela disse que o tipo dela é alguém bem-sucedido. Ele fala que percebeu que ela não faz o tipo dele porque ele não gosta de interesseira. Ele também fala que ele acha melhor terminar essa conversa por aqui porque eles não vão chegar a lugar nenhum. E ela diz que tudo bem. Ele fala que está tudo ótimo e termina desejando um bom dia pra ela. O Nate pede com licença e pergunta se ela sabe informar onde tem um bom restaurante por ali. Ela diz que sim e fala que logo ali na frente tem um muito bom. Ele pergunta que tipo de comida e ela fala que carne e salada e ele pergunta se ela já foi lá e ela diz que sim. Então o Nate se apresenta. E em seguida ele pergunta para onde ela vai e ela fala que está indo para a casa de uma amiga dela. Ele fala que é novo na cidade e que ainda não tem plano para mais tarde e em seguida pede o número dela. Ela diz que realmente ela não dá o número dela sim e oferece o Instagram, mas ele fala que ele não tem redes sociais. Ela diz que entende e fala que foi um prazer conhecê-lo. Ele pede pra ela esperar e pergunta se ela realmente não vai dar o número pra ele. E como ela diz que não, ele pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo. Ela fala que tem namorado, mas ele fala que não está vendo ninguém ali agora. Ela fala que o namorado dela não gosta que ela converse com outros caras. O Nate fala que ela já está conversando com ele agora. Ela fala que isso porque ele não está deixando ir. E mais uma vez ele ainda tenta pedir o número dela. Ela diz que não, mas no final diz que foi um prazer conhecê-lo. E ele diz que foi um prazer pra ele também.
Mas agora, como ela volta toda afoita abrindo a porta do carro, ele pergunta se está certo ela sair abrindo a porta do carro dele assim. Ela fala que decidiu voltar para falar com ele e ele pergunta se é verdade. Ela fala que ele pediu o número dela e pergunta se não é verdade. Ele fala que é verdade, mas que ela não quis dar o número para ele. E como ela fala que desde o começo estava querendo dar o número para ele pergunta então por que ela não deu, e ela diz porque ela estava fazendo jogo duro. Ele fala que no começo estava querendo o número dela, mas que ele não gostou da forma que ela falou com ele, sem contar que ela tem namorado. E quando ela diz que não tem namorado, ele pergunta então por que ela disse que tinha namorado. Ela fala que não sabe por que disse isso, mas que ela gostaria de sair com ele mais tarde. Ele pergunta se ele é o tipo de pessoa que ela gostaria de conhecer, e ela fala que com certeza. Ele fala que já estava saindo, mas se ela quiser entrar para eles conversarem, tudo bem. E dentro do carro ela fala pra ele pegar o número dela. Ele pergunta se agora ela vai dar o número pra ele e ela diz que sim. Ele fala que sinceramente ele não está com vontade de colocar o número dela no telefone dele porque ele acha que ela não está sendo sincera. Ele pergunta se ela concorda e ela diz que não, mas que pra ela tanto faz. Ele fala que no começo ela estava agindo completamente diferente, que ela não queria falar com ele. Ela fala que é verdade, mas que ela estava indecisa e que ela resolveu voltar. Ele fala que é exatamente isso que toda interesseira diz. Ela fala que não dá pra acreditar e que ela não é interesseira. Ele fala que é exatamente o que ela é, mas ela diz que não é. Ele fala que definitivamente ela resolveu voltar depois de ver o carro dele e que vai ser melhor ela seguir o caminho dela. Ela fala que voltou porque realmente ela gostaria de conhecê-lo e ele fala que isso poderia acontecer se ela não fosse interesseira. Ela fala que não gosta quando alguém a chama de interesseira. Ele fala que é fácil e diz que é só ela parar de agir assim que ninguém mais vai chamá-la de interesseira. E em seguida também diz que como ele não curte interesseira, vai ser melhor ela sair. Ela fala que tudo bem e diz que pra ela tanto faz. E já ele termina desejando uma ótima caminhada. Onaia se aproxima dessa garota, fala que ela é muito bonita, mas já logo de cara ela fala que não está interessada. Ele pergunta se ela não está interessada e como ela diz que não, ele pergunta por que não e ela diz porque ela tem namorado. Ele fala que o namorado dela não precisa saber, mas ela diz que ele já está chegando. Ele pede o número dela, mas ela diz que não está interessada. Ela se aproxima e pergunta se o carro é dele. Ele fala que ela viu ele entrando no carro e pergunta o que ela quer. Ela fala que ele ainda não disse se o carro é dele. Ele fala que o carro é dele e pergunta por quê. Ela fala que se ele tivesse dito que o carro era dele, as coisas seriam diferentes porque tem muita coisa acontecendo. Ele pergunta como assim diferente. Ela fala que teria sido diferente porque tem muita coisa passando na cabeça dela agora. Ele fala que ela disse que ela tem um namorado e que ele respeita isso e deseja pra ela um ótimo dia. Ela fala que ele não precisa se preocupar com isso e pergunta se ela pode entrar pra eles conversarem. Ele fala que, como ele disse, ele respeita o relacionamento dela e ela pede mais uma chance. Ele pergunta por que ela acha que ele deveria dar mais uma chance pra ela. E depois que ela pergunta se ele não gosta do que vê, ele fala que ela é bonita, mas que ela é comprometida. Ele fala que está dizendo isso porque ele não quer desperdiçar o tempo dele. Ela diz que ele não vai desperdiçar o tempo dele e ele fala que já que ela está dizendo, tudo bem. Ela entra no carro e fala que lá fora está muito quente. Ele pergunta o nome dela e depois que ela diz o nome pra ele, ele fala que é um prazer conhecê-la. Ela pergunta o nome dele e ele fala que o nome dele é Nair, então ela diz que ele é muito charmoso. Ele agradece e ela pergunta por que ele está solteiro. Ele fala que só está se focando no presente até que a mulher da vida dele apareça. Ela diz que ela acabou de aparecer e ele pergunta se é verdade e ela diz que sim. Ele muda de assunto e pergunta em que ela trabalha e ela fala que trabalha como tatuadora profissional. Ele fala que as tatuagens dela são muito loucas. Ela diz que ela pode fazer uma tatuagem exclusiva pra ele. E em seguida ela diz também que ainda tem muitas coisas que ele precisa saber sobre ela e que eles poderiam sair para fazer compras e assim se conhecerem melhor. Ele pergunta se ela quer que ele a leve para as compras e ela diz que é claro. Ele fala que só a convidou para entrar no carro para eles conversarem, que agora ela está falando em fazer compras. Ela fala que não está vendo o problema e que dá pra ver que ele é bem sucedido e se essa é a mensagem que ele quer passar pra ela. Ele fala que não
está gostando dessa postura dela e que ele mal a conhece, como assim ele vai levá-la para fazer compras? Ela fala que fazendo compras eles poderiam se conhecer. Ele diz que não e fala que primeiro ele poderia levá-la para um jantar e não já logo de cara fazer compras. E depois de mais algum tempo ali conversando com ela, ele fala que está percebendo que ela está procurando alguém que cuide dela. E ela diz que com certeza. Ele fala que nesse caso ela também tem que fazer por merecer e pergunta o que ela vai trazer para a mesa. Ela fala que ela também trabalha e que ela tem o próprio dinheiro dela. Ele fala que ele quer saber se num relacionamento vai ser dividido 50% ou ela vai poder gastar o dinheiro dela à vontade. Ela diz que ela também tem o trabalho dela e que ela pode contribuir. Ele fala que está percebendo que ela quer alguém trabalhador e bem-sucedido e pergunta se ela cozinha e limpa. Ela diz que não e fala que não sabe porque ele a convidou para entrar no carro. Ele fala que ela entrou no carro voluntariamente e que até agora ela só está fazendo ele pensar que ela é uma interesseira. Ela fala que dá pra ver que ele tem carro, cordão e que é bem-sucedido e pergunta se ele pensou que não fosse gastar nada. Ele fala que trabalhou muito pra ter tudo o que ele tem, que é melhor ela sair do carro dele. Ela fala que tanto faz e já ele diz que ela é interesseira. O Nate pede com licença e pergunta se ela é dali. Ela diz que não, então ele tenta se apresentar, mas ela fala que está bem e agradece. Ele fala que pode ficar melhor e pede pra ela esperar, mas ela diz que está com pressa, então ele pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo. Ele pede pra ela esperar, mas ela diz que não, e ele ainda tenta pedir o número dela e mais uma vez ela diz que não. Mas agora ela se aproxima e pergunta se ele disse que pode ficar melhor. Ele diz que sim e fala que tentou conversar com ela, mas que ela não parecia muito interessada. Ela fala que tem 2 minutos para conversar com ele e ele pergunta se é verdade e ela diz que sim. Então ele pergunta por que ela não quis falar com ele há 1 segundo atrás. E como ela diz que ela também não pode ser tão fácil, ele pergunta se ela estava fazendo jogo duro e ela diz que sim. Ela diz o nome para ele e ele fala que o nome dele é Nate e diz que é um prazer conhecê-la. Ele fala que estava indo buscar comida e ela fala que estava indo para casa almoçar. Ele pergunta se ela está com fome e ela diz que sim. Ele fala que pareceu que ela não queria a companhia dele e que se esse for o caso é melhor ele ir sozinho. Ela diz que não e fala que gostaria de almoçar com ele. Ele pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo e como ela diz que não, ele pergunta então por que ela não quis falar com ele no começo. E mais uma vez ela diz que só estava fazendo jogo duro. Ele pergunta se ele faz o tipo dela e ela diz que sim. Ele fala que nesse caso vai ser melhor ela entrar. Ela pergunta se é pra ela entrar e ele diz que sim. Assim que ela entra no carro, Nate fala que gostou muito da tatuagem dela e ela agradece. Ele pergunta pra onde ela estava indo e ela fala que, como ela disse, ela só estava indo pra casa. E em seguida ele também pergunta por que ela não quis falar com ele no começo. E ela responde dizendo que ela também não poderia facilitar assim pra ele. Ele pergunta o que ela gostaria de fazer e ela fala que não sabe, mas que talvez fazer compras. Ele fala que está com fome, mas que não pretende fazer compras e fala que ela disse que gostaria de almoçar com ele. Ela fala que primeiro eles podem almoçar, mas que depois ela gostaria de fazer compras. E depois que ele pergunta o porquê, ela fala porque ela gostaria de comprar uma bolsa. Ele pergunta se ela quer comprar uma bolsa e ela fala que ela não. E ele pergunta como assim. E ela dá a entender que ela quer que o Nate vá com ela, então o Nate pergunta se ela precisa de ajuda para escolher. Ele fala que está começando a achar que ela é interesseira, mas ela fala que não é interesseira. Ele pergunta se ela não é interesseira, como se chama isso que ela fez até agora. E ela diz que ela só é uma pessoa que gosta de coisas legais. E ele fala que então ela deveria trabalhar para isso. Mas como ela diz que ele tem dinheiro, ele fala que ele acabou de conhecê-la. Ele pergunta se ela estaria ali conversando com ele se ele não tivesse uma Lamborghini. E ela diz que talvez sim. Ele fala que não gosta de interesseira e pede para ela sair do carro. Ela fala que tanto faz e que desde o começo ele parecia muito estranho. E já ele termina dizendo que já ela é muito bonita, mas que é uma pena que é interesseira.